Amém, meus irmãos? Cumprimento mais uma vez com o desejo da manutenção da graça e da paz do nosso Senhor. O título do nosso sermão de hoje é O Senhor do Sábado. Vamos fazer a leitura de Mateus 12, do versículo 1 ao 15. Glória. Senhor eterno Deus, imploro ao Senhor que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra neste culto, nos conduzir à verdade e nos transformar por meio dela, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, imploramos por meio dele que nos salvou. Obrigado e amém. Leremos, irmãos, Mateus 12, do 1 ao 15. Diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-se grandes multidões. E ele curou a todas. Amém, irmãos? Irmãos, nós vivemos uma época curiosa. A maioria dos cristãos afirma que os 10 mandamentos continuam válidos. Ninguém diria, por exemplo, que o adultério deixou de ser pecado, porque Cristo veio. Ninguém diria que matar ou furtar ou mentir deixou de ser proibido. Entretanto, quando olhamos para o 4º mandamento, muitos afirmam: Jesus cumpriu o sábado, então não precisamos mais guardá-lo. Curiosamente, o único mandamento que começa com a palavra lembra-te tornou-se justamente o mais esquecido pela igreja moderna. Êxodo 20, do 8 ao 11, nos diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Mas será, meus irmãos, que ao lermos esse texto de Mateus 12, do 1 ao 15, é isso que Cristo nos ensinou? Que o sábado não precisa mais ser guardado? Quando lemos, na verdade, Mateus 12, nós enxergamos ou deveríamos enxergar exatamente o contrário. Os fariseus acusam Jesus de quê? De quebrar o sábado. Jesus poderia responder: Vocês estão certos, o sábado acabou. Eu não quebrei, mas ele acabou. Se ele acabou, ele não quebraria. Mas Jesus nunca disse isso. Ao contrário, Jesus passa todo o capítulo defendendo o verdadeiro significado do 4º mandamento. Então, Jesus não
combate o sábado? Ele combate o falso sábado criado pelos fariseus. E isso muda completamente a nossa compreensão do texto, e essa é a minha proposta para nós como igreja nesse final de tarde, meus irmãos. Sobre o contexto histórico, os fariseus haviam construído centenas de regras humanas para regulamentar o sábado. A lei de Deus dizia para descansar, e os fariseus diziam exatamente quanto cada um podia caminhar. Quanto peso carregar, o que podia ou não podia fazer. Chegaram a criar dezenas de categorias de trabalhos que eram proibidos na época. E o sábado havia deixado de ser o presente de Deus que o é e passou-se a se tornar um fardo completamente difícil de carregar. Por isso Jesus declarou em Marcos 2:27 e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Observem, Jesus não disse o sábado foi abolido. Ele disse o sábado existe para beneficiar o homem. Por que isso, meus irmãos? O homem precisa de descansar um dia em 7. Alguém aqui, por exemplo, já trabalhou todos os dias da semana sem descansar? Irmãos, é complicado. O nosso corpo, ele clama pelo descanso. O descanso se faz necessário. E por isso Deus deu essa ordenança do descanso em um dia de 7. Uma ordenança que é um presente para nós, para o homem. Por quê? O homem necessita de um dia de descanso, meus irmãos. E o homem, além de descansar, precisa de um dia para santificar ao Senhor. É uma necessidade do homem. E eu posso citar um exemplo prático, meus irmãos, que é a nossa reunião de oração na terça-feira e o nosso estudo bíblico. O trabalho e as tarefas domésticas podem impedir alguns de participar. Por quê? Na terça-feira, um dos 6 dias, é comum o trabalho e a dedicação no nosso lar. Portanto, alguns não conseguem participar por causa do impedimento do trabalho e do cansaço. E aí entra essa necessidade de um dia ser santo, separado para o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos disso. Porque nos outros dias, talvez nós não conseguiríamos dedicar o nosso tempo para o Senhor. Então Deus nos dá a ordenança de separar um dia para o descanso, porque precisamos, é um presente. E um dia para santificarmos, porque precisamos, como um presente. Então o problema nunca foi o mandamento em si, e sim a interpretação dos líderes religiosos sobre esse mandamento. Antes de analisarmos diretamente o texto de Mateus 12, nós precisamos responder uma pergunta, que é: o sábado pertence a uma lei cerimonial ou uma lei moral? Nós já refletimos um pouco disso nos nossos estudos de terça-feira. Mas vamos lá, a Bíblia nos responde isso. Quando nós lemos Colossenses 2, do 16 e o 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por que eu trouxe esse texto, meus irmãos? Muitos usam esse texto para afirmar que o sábado, assim como os dias de festa ou da lua nova, serviam exclusivamente para apontar para Cristo, sendo uma lei cerimonial e não moral. Mas essa conclusão ignora exatamente o contexto desse texto de Colossenses, meus irmãos, e nós vamos analisar. O contexto aqui é cerimonial. Observe a sequência utilizada pelo apóstolo Paulo: comida, bebida, festa, lua nova e sábado.
Essa sequência, ela não foi criada pelo apóstolo Paulo. Ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, 1 Crônicas 23, 31 diz assim: e para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Eu vou citar outros textos, eu não vou ler. 2 Crônicas 2, 4, 2 Crônicas 8, 13, 2 Crônicas 31, 3, Ezequiel 45, 17, Oséias 2, 11, todos esses textos, os irmãos podem conferir em casa, utilizam exatamente essa tríade: festas, lua nova e sábados. Essa era uma expressão técnica judaica para resumir todo o calendário cerimonial guardado por Israel. Outro ponto a ser observado: havia vários sábados na lei de Moisés. Muitas pessoas imaginam que existia apenas um sábado. Ou seja, sempre que na Bíblia fala sábado, diz respeito especificamente, exclusivamente a um sábado. Mas não. A lei de Moisés possuía diversos dias chamados sábados, independentemente do dia da semana, inclusive. Por exemplo, Levítico 23, a gente vai encontrar sábado semanal, do versículo do 1 ao 3. Nós vamos encontrar o primeiro dia dos pães asmos sendo chamado de sábado, no versículo 7. Nós vamos chamar o sétimo dia da festa, chamado de sábado, no versículo 8. O dia da expiação, chamado de sábado, no 32. O primeiro dia dos tabernáculos, chamado de sábado, no 39. E o oitavo dia dos tabernáculos, chamado de sábado, também no 39. Esses dias podiam cair, meus irmãos, em qualquer dia da semana, não necessariamente no sábado, mas eles eram chamados de Shabaton, que era o termo no hebraico que significa descanso solene. Ou seja, esses sábados que a lei mosaica, por meio do livro de Levítico, nos traz, o Shabaton no hebraico, significa o descanso solene, e está se referindo a sábados cerimoniais, não ao sábado moral da lei do Senhor. Frisando mais uma vez, o termo Shabaton, que traduzido para o sábado, significa, nesse contexto de Levítico, os sábados cerimoniais, que não necessariamente caíam no dia do sábado. Significava o descanso solene, a palavra Shabaton utilizada no texto. E um terceiro ponto, meus irmãos, que Paulo está falando exatamente dessas sombras. Estamos analisando agora o texto de Colossenses, que diz que lua nova, festas e sábado apontava para o Cristo. Observe o versículo seguinte. Ele diz: tudo era sombra. E eu faço uma pergunta: o que na Bíblia era sombra? Quem já teve o prazer de ler a carta aos Hebreus vai responder essa pergunta. Em Hebreus 8, 9 e 10. Lá é trazida as sombras, e elas eram o sacerdócio, o templo, sacrifícios, festas, alimentos, purificações e cerimônia. Em Hebreus nunca diz que os 10 mandamentos eram sombras. Aliás, os 10 mandamentos jamais são chamados de sombra em toda a Escritura. Bom, vamos voltar para a pergunta inicial. O sábado pertence a uma lei cerimonial ou à lei moral? Vejamos, o sábado foi instituído ainda antes do pecado, na criação, em Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então aqui ainda não existia Israel, não existia Moisés, não existia judeus, não existia nenhuma cerimônia. E o sábado nasce na criação. Assim como o casamento nasceu na criação, o trabalho nasceu na criação, a família nasceu na criação, ele faz parte da ordem criada, o sábado. E a palavra hebraica
Aqui é o Shabá, que significa cessar, concluir, completar. Observem que essa palavra Shabá se difere, meus irmãos, da outra palavra, Shabaton, que foi usada para a explicação anteriormente. Aqui, meus irmãos, o Shabá significa concluir, cessar, completar. Porque Deus, meus irmãos, ele não descansou ali porque ele estava cansado. Nós sabemos. Isaías 40 afirma que Deus jamais se fadiga. Deus descansou porque a obra dele estava perfeita. E o sábado celebrava e celebra uma criação concluída. Cessou, completou, concluiu, acabou. Outro ponto, irmãos. O sábado foi colocado nos 10 mandamentos. Mesmo surgindo na criação, foi colocado nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Não aparece entre as leis alimentares, nem entre os sacrifícios, tampouco entre as purificações. Ele está gravado na tábua da pedra, feita pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos resumem a lei moral de Deus, nós estamos vendo, já no nosso estudo de terça. Toda a Bíblia é a lei moral de Deus, e os 10 mandamentos é um resumo de toda a Escritura. Então, os 10 mandamentos, meus irmãos, são universais e perpétuos, e expressam o caráter santo de Deus. E um terceiro ponto, que Jesus, o próprio Jesus, nunca aboliu os 10 mandamentos. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Vejam, Cristo não destruiu, cumpriu. Cumprir não significa abolir. Cumprir significa levar ao pleno significado. E assim acontece, meus irmãos, com o 4º mandamento. Portanto, vamos responder à pergunta. E eu posso fazer uma ilustração. Aqui no Brasil, existe o Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma lei federal, ou seja, ele tem validade em todo o território nacional. Vale para todo o Brasil. E o Código de Defesa do Consumidor, ele pune as práticas abusivas contra os consumidores. Beleza. Mesmo assim, se o município, por exemplo, de Igarapé, vem e cria uma lei, legisla sobre um tema de consumo, e cria, por exemplo, uma famosa lei que vai punir aquela empresa que vai ter uma prática abusiva contra o consumidor, o município pode criar essa lei. Essa lei, meus irmãos, criada pelo município, pelo vereador, ela vai ter validade municipal. Existem as leis municipais, estaduais e federais. Estou dizendo que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, vale em todo o território nacional. Mas o município de Igarapé, especificamente, cria uma lei municipal tratando sobre o mesmo assunto que já é tratado por essa lei federal, o Código de Defesa do Consumidor. Se alguém revogar essa lei municipal de Igarapé, que foi criada pelo município de Igarapé, ainda assim continuará havendo uma punição para quem incorrer em uma prática abusiva contra o consumidor. Por quê? Porque já existe uma lei federal que vale em todo o Brasil, que já resguarda o consumidor de não sofrer determinado abuso. Da mesma forma, meus irmãos, é o sábado cerimonial. Eles eram feriados religiosos vinculados às festas judaicas e eles apontavam de fato para Cristo, como nós vemos em Colossenses. Por isso eles eram sombras e cessaram com o cumprimento da obra redentora do nosso Senhor. Já o sábado do 4º mandamento pertence à lei moral de Deus, que está inscrita nos 10 mandamentos e é fundamentada pela própria criação da humanidade por parte do nosso Deus. Portanto, essa forma
de observância é compreendida à luz da nova aliança. Mas o princípio permanece o mesmo, permanece eterno. A lei moral do Senhor, como o sábado, ela não cessa, diferente da lei cerimonial que cessou com a obra redentora de Jesus Cristo. Então, conseguimos responder essa pergunta, que o sábado é uma lei moral. O sábado, como o quarto mandamento de separar um dia para descanso, é uma lei moral e não cerimonial. Irmãos, partindo desse pressuposto que o sábado é uma lei moral e não cerimonial, vamos voltar para o texto que nós lemos, Mateus 12. Mateus 12 começa dizendo que os discípulos tinham fome. E eles passaram pelas plantações e colheram espigas e comeram. Os fariseus acusam Jesus. Olha, os seus discípulos fazem o que não é lícito no dia do sábado. Mas era lícito. Deuteronômio 23, 25 permitia isso. Vou ler. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Levítico 19, 9 e 10 também autorizava essa prática. Olha, quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás na tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que a lei do Senhor trazia como um direito dos necessitados essa prática de comer, mesmo sendo dos outros, pois eles estavam com fome. Eles não estavam ali, os discípulos de Jesus, pegando os milhos para vender, nem trabalhando, estavam apenas se alimentando, porque, como o mesmo texto diz, eles tinham fome. Então, a acusação dos fariseus aqui, meus irmãos, não era baseada na Bíblia, era baseada nas tradições rabínicas. Por isso, Jesus responde várias vezes: nunca lestes ou não tendes lido, no próprio texto de Mateus 12 que nós lemos, porque a autoridade final era da Escritura e não das tradições humanas. Jesus, para se defender dessa argumentação dos fariseus, ele utiliza 3 argumentos bíblicos. O primeiro argumento que Jesus usa, versículo 3 e 4, Jesus diz: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não era lícito comer, mas aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Esse texto que Jesus está citando, meus irmãos, está em 1 Samuel 21. Eu não vou ler, o contexto é o seguinte: Davi fugia de Saul e estava faminto. Davi recebeu os pães que estavam reservados aos sacerdotes. Os sacerdotes, os irmãos já sabem, que eram responsáveis pela direção do culto ao Senhor. Ora, os pães da preposição, que eram 12 pães sem fermento, que eram colocados em 2 pilhas em cima da mesa do tabernáculo e depois em cima da mesa do templo. Eles simbolizavam a presença contínua de Deus e as 12 tribos de Israel. Esses pães eram comidos exclusivamente pelos sacerdotes em um lugar santo, sendo substituídos a cada sábado. Então, todo sábado, eles substituíam esses pães. E quem comiam era só os sacerdotes. Eram pães especiais, ungidos. Por quê, meus irmãos? E por que Davi, ali com fome, comeu esses pães os pães da proposição? Por quê? Porque preservar a vida humana possui prioridade
sobre as leis cerimoniais. Isso era uma lei cerimonial, os pães da proposição. Mas preservar uma vida humana que tinha fome superava essas leis cerimoniais da época. A necessidade extrema justificava aquela situação. Não era uma quebra da lei moral, era uma exceção dentro da lei cerimonial. Esse é o primeiro argumento que Jesus cita. Olha, Davi comeu pão que não era para ele comer. E não estava errado, Jesus disse. Segundo argumento de Jesus, Mateus 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus está citando mais uma vez a lei. Números, capítulo 28. Eu não vou ler, mas vou contextualizar. Os sacerdotes, meus irmãos, no dia do sábado, eles sacrificavam, preparavam ofertas, conduziam o culto. Ou seja, eles trabalhavam no culto. Mesmo assim, eles eram inocentes. Por quê? Porque o serviço de Deus faz parte do propósito do sábado. Sábado nunca foi o dia da preguiça, e sim o dia da adoração. Então Jesus aqui, ao se defender, ele diz: sacerdotes trabalham no sábado, no templo, no culto, nos tabernáculos. E isso não é errado, isso não quebra a lei do Senhor. E Jesus vem e traz um terceiro argumento. Mateus 12, versículo 7. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. E aqui Jesus cita mais um texto do Antigo Testamento, Oséias 6:6. Os fariseus valorizavam as regras externas, mas desprezavam as pessoas. E Jesus mostra aqui que quem usa a lei para impedir alguém de ser alimentado não entendeu a própria lei. Porque a própria lei do Senhor nunca restringiria alguém com fome de ser alimentado. Misericórdia. Jesus, meus irmãos, afirma que a misericórdia não destrói o mandamento, e sim revela o verdadeiro propósito desse mandamento. E, meus irmãos, a gente também tem que lembrar do seguinte: um mandamento não pode anular o outro. O princípio importante que Jesus ensina aqui em Mateus 12. Deus nunca colocou um mandamento em oposição ao outro. A lei de Deus é perfeita e harmônica, portanto, não é possível obedecer a um mandamento enquanto viola outro mandamento. Os fariseus acreditavam que impedir os discípulos de colher espigas para matar a fome era uma forma de guardar o quarto mandamento. Mas, ao fazerem isso, eles negligenciavam o princípio da misericórdia e da preservação da vida, que é protegido pelo sexto mandamento. Não matarás. Embora o sexto mandamento proíba diretamente matar o homicídio, meus irmãos, nós sabemos que ele tem uma conduta positiva, que é preservar a vida. Então, meus irmãos, socorrer o necessitado e praticar a misericórdia seria uma forma de preservação da vida do Senhor. E isso guarda o sexto mandamento. Isso, com certeza, pode ser feito no dia do Senhor, meus irmãos. Foi exatamente isso que Jesus demonstrou ao citar Davi comendo os pães da proposição e ao curar um homem de mão ressequida no sábado. Em ambos os casos, a necessidade humana não violava o quarto mandamento, antes revelava o verdadeiro propósito do quarto mandamento. O sábado foi dado para o bem do homem, e não para aumentar o sofrimento do homem. Então, assim, meus irmãos, as obras de necessidade, como alimentar quem tem fome, ou de misericórdia, como curar um enfermo, ou socorrer alguém em perigo, não profanam o dia do Senhor. Pelo contrário, cumprem a intenção do próprio legislador, pois o Deus que ordena santificar, o quarto mandamento, é o mesmo Deus que ordena amar ao próximo. Então, os mandamentos têm que caminhar juntos.
E essa compreensão, meus irmãos, não é uma invenção recente. Faz parte da tradição reformada. O Catecismo Maior de Westminster, ao explicar o quarto mandamento, ele ensina que devemos descansar das ocupações comuns para dedicar o dia do Senhor ao culto público e particular. Contudo, ele também afirma que são lícitas as obras de necessidade e de misericórdia. Perguntas 117 e 119. Isso significa que socorrer o enfermo, alimentar quem tem fome, cuidar de uma emergência, proteger a vida ou exercer serviços indispensáveis não constitui violação do quarto mandamento. Pelo contrário, essas obras elas vão expressar, meus irmãos, o verdadeiro propósito do dia santo, conforme exemplo do próprio Jesus em Mateus 12. Então, quando Cristo permitiu que os seus discípulos matassem a fome e curou aquele cidadão da mão ressequida no sábado, ele não estava relativizando o mandamento, mas ensinando como ele deveria ser observado, com o culto a Deus, o descanso das ocupações e o exercício de misericórdia e de necessidade com o próximo. Vamos avançar, irmãos. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Observe cuidadosamente aqui. Jesus não disse, acabou o sábado. Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ninguém é senhor daquilo que deixou de existir. Cristo reivindica a autoridade para interpretar corretamente o mandamento. Ele corrige os abusos, jamais o elimina. E lembrem-se aqui, meus irmãos, na sinagoga havia um homem doente. Os fariseus perguntavam, é permitido curar no sábado? Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles queriam acusar Jesus. E Cristo responde, se uma ovelha cair no buraco, vocês não retiram? Quanto mais um homem, depois ele vai e cura aquele homem. Qual a lição? O descanso inclui aliviar o sofrimento. Curar, socorrer, praticar misericórdia. Meus irmãos, não adianta eu descansar. O que eu puder fazer para que o irmão também descanse, eu tenho que fazer. Jesus curar aquele homem com essa mão, meus irmãos, o que Jesus estava fazendo? Dando o descanso para ele, fazendo-o descansar. O sábado nunca proibiu o bem. Proibia apenas transformar aquele dia em rotina comum de trabalho. Então, irmãos, por que Deus criou um dia de descanso? Precisamos voltar, como eu disse, em Gênesis 2. Deus concluiu a criação. Tudo era perfeito. Veio Gênesis 3, que trouxe o pecado. E a criação perfeita foi corrompida. O homem perdeu a comunhão com Deus e passou a surgir uma necessidade de uma nova obra. Não mais a criação, agora a redenção. E Isaías apresenta esse desenvolvimento. No capítulo 1 de Isaías, Deus rejeita o sábado dos hipócritas. Não porque fossem errados, mas porque eles eram praticados por corações rebeldes. Depois os irmãos leem Isaías 1. Depois Isaías anuncia o servo, em Isaías 7. O Emanuel, em Isaías 9. O filho que nos foi dado, em Isaías 11, o renovo, em Isaías 42, o servo escolhido, em Isaías 49, a luz para os gentios, em Isaías 53, o servo sofredor, e ali Cristo carrega os nossos pecados. Acompanhem, meus irmãos, o caminho da redenção trazido pelo profeta Isaías. E aí Jesus morre, nós sabemos, é sepultado. Mas Isaías 53, 10 afirma, prolongará os seus dias. A ressurreição já estava anunciada. E depois Isaías 65 declara, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, com a redenção, segundo o profeta Isaías, Jesus Cristo inaugura uma nova criação que estava corrompida pelo pecado. Novos céus e nova terra. Uma nova criação da redenção por parte de Jesus Cristo.
Além disso, irmãos, a Bíblia apresenta 2 grandes sábados, para os irmãos poderem entender o que o profeta Isaías quis dizer. O descanso da criação, que aconteceu por Deus após concluir a criação de todo o universo, Deus foi e descansou. E existe um segundo descanso, que é o descanso da redenção. Após Jesus Cristo concluir a salvação, Cristo ressuscitou. E na cruz, ele disse, está consumado. A obra foi concluída, cessada. Assim como Deus descansou após criar, Cristo descansa após redimir, com a sua ressurreição. E a partir da ressurreição de Cristo, a nova criação de Deus começa. Por isso, a ressurreição acontece no primeiro dia da semana. E por que o domingo? Muitos perguntam. Onde a Bíblia manda guardar o domingo? A pergunta correta deveria ser outra. Quando Deus inaugura a nova criação? E a resposta é, na ressurreição de Jesus. Todos os acontecimentos centrais da igreja passam para o primeiro dia. Cristo ressuscita no primeiro dia, aparece aos discípulos no primeiro dia, volta a aparecer uma semana depois, Pentecostes acontece num primeiro dia, e a igreja se reúne-se no primeiro dia, Atos 20, versículo 7. As ofertas são separadas no primeiro dia, 1 Coríntios 16, 2. E João chama esse dia de o dia do Senhor, em Apocalipse 1:10. A igreja primitiva sempre reconheceu esse dia como um memorial da nova criação de Deus. Não porque mudou de forma arbitrária, mas porque Cristo concluiu a sua obra nesse dia. Assim como o sábado antigo celebrava a criação, o dia do Senhor celebra a redenção consumada. E nós, meus irmãos, aqui no Brasil, conseguimos ver um resquício disso, porque aos domingos a maioria dos estabelecimentos costumam não abrir. Isso é um resquício da guarda do dia do Senhor. Irmãos, já caminhando para o fim, Isaías termina anunciando, 66, de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim. Isaías 66 descreve, como a gente já viu, novos céus, nova terra. Gentios adorando, sacerdotes entre as nações, tudo apontando para a nova aliança. E ali permanece um dia separado para Deus, como o profeta Isaías disse, de sábado a sábado, ou seja, o princípio moral, após a redenção de Cristo, permanece. O memorial muda da antiga criação para a nova criação. Então, irmãos, como guardar o dia do Senhor? Domingo não é simplesmente um dia sem trabalhar. É um dia separado. Isaías 58, 13 e 14 nos diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, versículo 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isso envolve o quê, irmãos? Para ser mais prático, priorizar o culto público, descansar das ocupações comuns que são feitas de segunda a sábado, colocar e dedicar o nosso tempo à nossa família, ensinar os nossos filhos, praticar a comunhão, oração, leitura da palavra, cântico dos salmos, misericórdia, visitas, socorro aos necessitados. E também significa, irmãos, evitar de transformar esse dia em um dia comum de comércio e de interesses pessoais, salvo as obras de necessidade e misericórdia feitas pelo próprio Cristo em Mateus 12, do 1 ao 15. Neemias 13, nós vemos a condenação exatamente disso.
Eu não vou ler o texto, meus irmãos, mas Neemias escreve esse texto depois do retorno dele do exílio à Babilônia. O povo, eles tinham prometido obedecer à lei de Deus. Neemias 10, no versículo de número 31. Mas pouco tempo depois, voltou a negociar normalmente no sábado. Eles estavam negociando no dia do Senhor, no dia do descanso. Agricultores colhiam e transportavam suas mercadorias. Comerciantes vendiam seus produtos e Jerusalém havia transformado o dia santo em um dia comum de negócio. Por isso, Neemias repreende o povo com firmeza no texto. Ele lembra que a desobediência de seus pais havia contribuído para o juízo de Deus sobre Jerusalém, no versículo 18. E para preservar a santidade desse dia, Neemias manda fechar as portas da cidade antes do início do sábado, impedindo a entrada de mercadorias e de vendedores. Como se um profeta em Igarapé, que governasse Igarapé, fechasse Igarapé no dia do Senhor. O ponto principal do texto não é que comprar ou vender seja pecado em si, mas que o dia separado por Deus não deve ser consumido pelos interesses comerciais e pelas atividades comuns da semana. O comércio, meus irmãos, ele desviava o coração da adoração do dia do Senhor, impedindo o descanso e obrigando outras pessoas a trabalhar, justamente no dia que Deus havia reservado para o descanso e para o culto. Então, da mesma forma, no dia do Senhor, nós somos chamados a organizar a nossa vida para que o culto, a comunhão e o descanso e a adoração ocupem o primeiro lugar. O domingo não deve ser moldado pela lógica da produtividade ou do consumo, mas pela alegria de dedicar um dia inteiro ao Senhor, fazendo dele um verdadeiro deleite, como descrito em Isaías 53, do 13 ao 14, que nós vimos. Conclusão, irmãos. Os fariseus pensavam que defendiam o sábado. Na verdade, eles haviam destruído o significado do sábado. A igreja moderna, diferente dos fariseus, comete outro erro. Ela simplesmente abandona o dia do Senhor. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele defendeu o dia do Senhor. Purificou e restaurou e explicou, como nós lemos em Mateus 12, o verdadeiro significado da guarda do quarto mandamento. Ele nos ensinou a vivê-lo corretamente. Por isso, o dia do Senhor continua sendo um presente da graça de Deus para nós. É um dia que nós lembramos que Cristo concluiu perfeitamente a sua obra redentora, porque foi o dia que ele ressuscitou. E é o dia que nós descansamos das nossas ocupações comuns para celebrar essa nova criação de Deus. É o dia que proclamamos ao mundo que a nossa esperança não está no nosso trabalho, no nosso dinheiro ou na nossa produtividade, mas no Cristo ressurreto, que nos trouxe descanso. Portanto, irmãos, não tratemos o dia do Senhor como um dia qualquer. Recebemos-no com alegria, preparemos-nos para Ele, santifiquemo-nos Ele. Façamos dele um deleite, porque aquele que é o Senhor do sábado continua chamando o seu povo ao descanso, à adoração e à esperança eterna com Deus. Aplicações, irmãos. Vou ser rápido. O domingo revela quem governa o nosso coração. Quem não consegue separar um dia para Deus, geralmente acredita que tudo vai depender exclusivamente do seu trabalho. Mas o descanso semanal é um ato de fé. Declaramos, a minha vida não depende apenas das minhas mãos, depende do Senhor. Segunda aplicação, a nossa geração idólatra e produtiva. Vivemos para produzir, para consumir, para comprar, para trabalhar, mas Deus nos chama para parar. Para um dia, para. Me adore e descanse. Lembre que fomos criados para a glória de Deus.
Terceira, meus irmãos, o dia do Senhor é um presente, como nós já vimos, não é um castigo. Foi dado para o nosso bem. Cristo declarou: o sábado foi feito por causa do homem, não para escravizar o homem, mas para libertar o homem do cansaço e da indisponibilidade para o Senhor. Quarto e último, meus irmãos, o maior descanso está em Cristo. Hebreus 4 afirma que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Todo domingo aponta para algo maior, para o descanso eterno. Aponta, meus irmãos, para um dia que estaremos na eternidade com o nosso Senhor. Quando a igreja vai se reunir. E inclusive, meus irmãos, aqui no nosso culto público, nós estamos fazendo uma simulação disso. De um dia que nós vamos nos reunir, meus irmãos, em novos céus e nova terra, e adoraremos o nosso Senhor eternamente. Então, assim como o batismo pertence em primeiro lugar a Cristo, também o verdadeiro descanso pertence a Cristo. Jesus é o homem perfeito, segundo Adão, que obedeceu integralmente à lei, cumpriu a lei. Ele guardou o quarto mandamento de uma forma perfeita, sem jamais profaná-lo, adorando ao Pai com o coração puro e vivendo a completa submissão dele à vontade de Deus. Por isso, ele é o verdadeiro e perfeito observador do sábado. Nós não guardamos o dia do Senhor para alcançar a justiça de Deus. Nem o dia do Senhor, nem nenhum outro mandamento nós cumprimos para alcançar a justiça de Deus. Mas porque estamos unidos àquele que o guardou perfeitamente. Assim como participamos do batismo de Cristo, Romanos 6, 3 ao 5, e da sua morte e ressurreição pela fé, também participamos da obediência que partiu de Jesus, não de nós. Então a perfeita guarda do sábado é dele. A nossa é apenas uma resposta de amor e de gratidão produzida pela união de nós com Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos, em resposta, cantar juntos o Salmo de número 23.